Carmela Rose era apenas a enfermeira tímida. Todos dispensados no exército hospital. Inseguro, olhar cabisbaixo, sempre ignorados por médicos arrogantes que a trataram como se ela fosse incompetente. Mas quando um seu ferido e delirante almirante chegou ao pronto-socorro violentamente, atacando qualquer um que se aproximasse, recusando tratamento e morrendo antes, com todos os olhares voltados para mim, sussurrou Carmela. Indicativo de chamada que ninguém deveria saber. Em segundos, o homem mais perigoso em a sala congelou, reconhecendo a voz de alguém que não deveria existir. O quê? O que os médicos não sabiam era que o desajeitado enfermeira tinha um passado que a tornaria. Todos se ajoelharam. E o almirante estava prestes a descobrir que a mulher que segura sua vida em suas mãos estava lenda, pensou ele. Tinham morrido em combate. Se histórias de ocultos heróis, segredos militares e chocantes revelações aceleram seu coração, acerte que tal o botão de curtir e se inscrever porque o que acontece a seguir vai te surpreender. Sem palavras. Deixe um comentário se você acha que pode. Adivinhe a verdadeira identidade de Carmela antes do grande revelação. A sala de emergência da Marinha. O centro médico de San Diego funcionava como uma máquina bem lubrificada até a máquina começou a quebrar. Carmela Rose estava parada em um posto de enfermagem. Seu cabelo loiro sujo, cabelo preso em um rabo de cavalo desarrumado com mechas soltas caindo ao redor dela rosto. Seu uniforme cirúrgico azul médio estava folgado. Em sua pequena estatura de 54 anos, deliberadamente tamanho grande para esconder o formato atlético compacto. Construir por baixo. Ela manteve seu azul acinzentado com os olhos baixos, encarando a medicação. Bandeja em suas mãos trêmulas. Rose, doutor, a voz de Marcus Thorne falhou do outro lado do pronto-socorro como um chicote. Quantas vezes eu tenho para te dizer? O acesso intravenoso vai no braço esquerdo. Para a preparação cirúrgica. Esquerda. Você consegue. Ou devo contratar alguém competente? Carmela estremeceu, seus ombros curvando-se para frente instintivamente. Sim, doutor. Desculpe, doutor. Thorne estava há 36 anos, alto, em forma graças ao crossfit. Obsessão, e usava seu jaleco branco como uma coroa. Seus cabelos escuros perfeitamente penteados. Captou as luzes fluorescentes enquanto ele virou-se para o residente ao lado. Isto é o que acontece quando eles baixam padrões. Recebemos enfermeiras que não conseguem lidar com protocolos básicos. O residente, a doutora Sarah Chen, deu uma risada apropriada. Ela aprendeu rapidamente que concordar com Thorne, houve uma ascensão na carreira. Talvez ela devesse continuar usando comadres. Chen sugeriu. As mãos de Carmela tremeram com mais força. Enquanto ela pegava a bandeja. A fina cicatriz acima da sobrancelha esquerda, geralmente escondida, seus cabelos foram iluminados brevemente. Pequenas cicatrizes de estilhaços pontilham as costas de suas mãos, quase invisíveis a menos que alguém olhou atentamente. Ninguém nunca olhou. Bem perto Carmela Rose. Ela estava invisível. Era essa a intenção. Rosa, você está fazendo esse paciente esperar. Thorne estalou os dedos, gesticulando impacientemente. Mova-se. Agora. Carmela correu em direção ao quarto. 3. A cabeça baixa, os passos curtos e hesitante. Ela podia sentir os olhares de os outros funcionários que estavam com ela, uma mistura de pena e desprezo. O incompetente enfermeira, aquela que de alguma forma passou certificação, mas claramente não pertencia a ela. Em um hospital militar de alto risco.
Ela estava trabalhando no Centro Médico Naval. Por 8 meses. 8 meses de deliberação, erros, mãos trêmulas e engolidas orgulho. 8 meses sendo exatamente o que ela precisava ser. Esquecível. Como ela entrou no quarto 3, o paciente, um jovem marinheiro com apendicite, deu a ela um sorriso compreensivo. Dia difícil. Todo dia é dia. Dia, disse Carmela suavemente, com sua voz quase num sussurro. Ela inseriu o quarto com mãos que pareciam tremer, mas encontrou a veia na primeira tentativa. A memória muscular não mentia, mesmo quando tudo mais fez isso. O marinheiro não fez. Aviso. Ninguém nunca percebeu. O pronto-socorro, as portas se abriram de repente com uma rajada de ar quente. Ar e caos da Califórnia. Mova-se, mova-se. 4 marinheiros passaram correndo. À entrada, empurrando uma maca em direção a um morto sprint. O homem na maca estava enorme, facilmente 1,95 metros, provavelmente 118 quilogramas de forte musculatura apesar da idade. O uniforme estava rasgado, escuro de sangue. E seu rosto era uma máscara de fúria e dor. Almirante de 3 estrelas. O líder Corman gritou. Almirante James Althorne. Múltiplos ferimentos por arma de fogo no tórax e abdômen. A BP está despencando. Ele está agressivo. Nós não conseguimos sediá-lo. O pronto-socorro entrou em polvorosa. Caos controlado. O doutor Thorne abandonou seu residente e correu em direção ao Trauma Bahia 1. Tragam-no para cá. Alguém, por favor. Cirurgia. Quero 4 unidades de Ongestat. Carmela encostou-se à parede do corredor, observando. Seu azul acinzentado olhos, geralmente tão cuidadosamente evasivos, subitamente passou a acompanhar cada movimento com precisão a laser. Ela examinou a linguagem corporal do almirante, seu ferimento padrões, a maneira como suas mãos se moviam, mesmo enquanto o sangue jorrava de seu peito. Ele não era apenas combativo, ele era tático. Segurem-no, ordenou Thorne enquanto eles transferiu o almirante para o trauma-cama. 5 membros da equipe médica tentaram contá-lo. Era como tentar segurá-lo. Abateu um urso pardo ferido. Almirante, os olhos de Althorne estavam selvagens, as pupilas dilatadas. Amplo. Ele não estava vendo o hospital. Ele estava vendo algo completamente diferente. Emboscada. Ele rugiu, sua voz como cascalho. 12 horas RPG a caminho. Abriguem-se. Ele desferiu um soco enorme, atingindo ordenadamente no peito e enviando o homem voando em direção a um carrinho de emergência. Médico, equipamentos espalhados pelo chão em uma cacofonia de metal e plástico. Contenham-no, gritou Thorne, recuando. Longe. Algemas de couro agora. O almirante agarrou uma enfermeira pelo pulso. Não violentamente, mas com apoio militar. Eficiência. Ele se contorceu, girou e de repente, a enfermeira estava no chão. E o almirante de alguma forma se libertou de 2 comentários. Sangue espirrou por todo o lado. Azulejos brancos imaculados. Jesus Cristo, ele vai morrer de hemorragia, disse o Dr. Shen. Gritou. Alguém o nocauteou. Eu tentou. Um Corman gritou de volta, erguendo-se. Uma seringa vazia. Ele queimou 10 metros de versos como se não fosse nada. O almirante rolou da cama, batendo no chão duro. Ele imediatamente varreu o seu com as mãos cruzadas sobre o peito, procurando o equipamento.
Que não estava lá. Teste de rádio. Ele ofegante. Preciso de extração. Posição comprometido. Ele estava checando os cantos, calculando ângulos, seu treinamento superando o fato de que ele estava morrendo. Os seguranças arrombaram as portas. 4 guardas armados com equipamento tático. Fiquem de pé. Abaixe-se, senhor, ordenou o guarda da frente. Mão na arma em seu coldre. Almirante, você precisa renunciar. Altorne agarrou um suporte de soro de metal e o balançou para dentro. Um arco defensivo. Recue. Isso é uma ordem. Sua voz transmitia comando. Autoridade mesmo em meio ao delírio. Eu não será capturado. A equipe de segurança tentou flanqueá-lo. O almirante, apesar de 3 ferimentos de bala em seu torso e perda catastrófica de sangue, leia sobre eles movimento instantâneo. Ele jogou o suporte do soro. Como uma lança, forçando-os a dispersar-se, então assumiu uma postura de combate que teria sido impressionante para um homem em saúde perfeita. Para uma pessoa de 60 anos à beira da morte. Cara, foi assustador. Ele é psicótico. O doutor Thorne declarou por trás do capotô a maca que estava usando como cobertura. Precisamos sediá-lo. Tragam-me Propal. 200.000 ou uma dose de ataque. Essa dose mata. Ele, protestou o Dr. Shen. Se não fizermos isso. Se o impedirem, ele matará outra pessoa primeiro. Carmela Rose estava parada na porta, esquecida. Suas mãos trêmulas haviam desaparecido. Completamente imóvel. Sua postura estava deslocada microscopicamente, ombros para trás, peso equilibrado. Ela estava observando os movimentos do almirante, lendo-os como ela só falava essa língua. Ele não era, ele estava lutando para não ferir ninguém. Ele estava lutando. Sobreviver a uma ameaça que só existia em sua mente fragmentada. Combate clássico. Reação de estresse desencadeada por trauma catastrófico. Seu cérebro tinha retornou ao momento da lesão. Provavelmente uma emboscada. Provavelmente recente. Provavelmente informação confidencial. A equipe de segurança estava se aproximando. Batom desembainhou as armas. Se eles o atingiu enquanto ele estava nesse estado, eles desencadearam uma escalada. Ele mataria. Alguém ou eles o matariam. Carmela fez uma decisão. Ela entrou na sala de emergência. Rose, saia daqui. Gritou Thorne. Isso é uma ordem. Ela o ignorou. Ela caminhou lenta e deliberadamente em direção ao almirante. Suas mãos estavam abertas, vazias, não ameaçadora. Ela manteve seu corpo linguagem submissa, mas seus olhos. Os olhos dele estavam fixos nos seus com intensidade que não correspondia ao resto sua atuação. Almirante Altorne, ela disse suavemente. Sua voz cortou a música. O caos com uma clareza inesperada. A cabeça do almirante virou-se bruscamente em direção a ela. Ele cambaleava, o rosto acinzentado pelo sangue. Perda. Fique para trás, rosnou ele. Mas lá agora havia menos certeza em sua voz. Estava confusa. Ela não se movia como outros. Ela não estava com medo. Senhor Carmen, ela disse, dando mais um passo. Você não está comprometido. Você está seguro. Mentiroso, ele cuspiu. Hostiles em todos os lugares, negativo, interrompeu Carmela, sua voz mudando sutilmente. A enfermeira tímida tinha ido embora.
Essa voz era nítida. Militar, autoritário. Avaliação de ameaças concluída. Sem hostilidades. Presente. O senhor está em um hospital. Centro Médico Naval de San Diego. Você está nos Estados Unidos. O almirante piscou, seu visão focando nela pela primeira vez tempo. Ele viu os uniformes azuis, os crachá de identificação do hospital. Mas ele também viu algo mais, o jeito como ela estava parada, a maneira como ela se movia, a ausência absoluta de medo em seus olhos. Quem? Ele começou, então tropeçou. Seus joelhos cederam. Carmela diminuiu a distância em 2 segundos. Passos largos, pegando-o antes que ele atingisse o chão. Ela era incrivelmente forte para alguém tão pequeno, controlando seu descida com eficiência comprovada. Calma, almirante, disse ela, com a voz embargada. Suave novamente, mas carregando aço. Por baixo. Eu te protejo, mas você precisa para nos deixar trabalhar. Você está sangrando até a morte. Não posso confiar, murmurou ele, sua consciência se esvaindo. E então Carmela inclinou-se perto do ouvido dele e sussurrou 4 palavras que ninguém mais em todos na sala podiam ouvir. Ah, véi, isto é Valquíria. Os olhos do almirante se arregalaram. Seu corpo inteiro enrijeceu, cada músculo trancado. Ele olhou fixamente para o rosto dela, verdadeiramente ao vê-la pela primeira vez, sua expressão mudando de confusão para choque para algo próximo de incredulidade. Valquíria, ele sussurrou, seu voz quase inaudível. Você é mortos, disseram eles. Kandahar 2019. Os relatos da minha morte foram amplamente divulgados. Exagerado. Carmela sussurrou, com um leve sorriso no rosto. Tocando seus lábios. Agora, pare. Gavião Arqueiro. Essa é uma ordem direta do seu anjo da guarda. O corpo do almirante foi mole em seus braços. Não inconsciente, rendeu-se. A luta se dissipou. De repente, ele foi substituído pela confiança de alguém mais velho. E mais profundas do que as feridas que tentam mate-o, Valquíria, ele sussurrou novamente. Sua mão se ergueu para tocar o rosto dela. Como que para confirmar que ela era real dele, os dedos tremiam enquanto traçava o contorno fino. Cicatriz acima da sobrancelha esquerda. A lenda. Você é real, deite-se, almirante. Carmela disse gentilmente, ajudando-o a recuar. Na cama de trauma que o Corman estava cavalgando apressadamente. Vamos salvar sua vida. Você tem um relatório para me passar. Mais tarde. Sim, senhora, disse o almirante. E então seus olhos reviraram e ele perdeu a consciência. Todo pronto-socorro. Tudo ficou em silêncio. O Dr. Thorne permaneceu de pé. Congelado, com a boca aberta. O Dr. Shin parecia que ela tinha visto um fantasma. A equipe de segurança baixou as armas. Olhando fixamente para a pequena enfermeira, que acabará de... Fez o que 6 homens treinados não conseguiram fazer. Carmela se virou para encará-los e por apenas num instante, menos que uma batida do coração, eles viram havia algo em seus olhos que fazia cada um perceber algo. A pessoa naquela sala toma uma decisão involuntária. Deu um passo para trás. Não tinha raiva. Não era uma ameaça. Era competência. Absoluto. Tão total que redefiniu a hierarquia na sala sem uma única palavra. Então ela piscou e o tremor, a enfermeira tímida estava de volta. Ela provavelmente deveria começar a administrar soro intravenoso. Gaguejou,
com as mãos tremendo novamente enquanto ela estendeu a mão para pegar suprimentos. Ele está perdido. Muito sangue. O Dr. Thorne encontrou o seu voz. Como você fez isso? Eu não sei, Carmela interrompeu rapidamente, não se encontrando os olhos dele. Eu acabei de falar com ele. Ele se acalmou. Podemos salvá-lo. Por favor. Ela já estava trabalhando, a dela mãos trêmulas de alguma forma colocando um 18 calibre da linha quarta na primeira punção, coletar sangue para determinar o tipo sanguíneo e o cruzamento genético. Avaliar os ferimentos com uma rapidez que parecia estar em desacordo com sua aparente nervosismo. O Dr. Thorne a observou, com um lampejo de suspeita no rosto, mas o almirante estava morrendo, e perguntas podíamos esperar. Todos em suas posições, ele disse. Latiu. Shen, coloque um catéter central. Eu quero um kit para dreno torácico pronto. Rose, pendure-se. O sangue quando chegar. Sim, doutor. Camila sussurrou, abaixando a cabeça novamente. Mas enquanto ela trabalhava, enquanto ela recuava. Em seu disfarce cuidadosamente elaborado, um dos seguranças, um ex-ranger do exército chamado Davis estava de pé e a observou com os olhos semicerrados. Olhos. Ele tinha ouvido o que ela disse, não os indicativos de chamada. Ele estava muito longe. Por isso, mas ele tinha ouvido a voz dela. Mudança. Ele a vira se mexer. Ele observara. Uma enfermeira de 5 a 4 controla um almirante de 65 anos. Ela já tinha feito isso 1000 vezes antes. Davis pegou o celular e tirou uma foto discreta do crachá de identificação dela no hospital. Havia algo de errado com a enfermeira. Carmela Rose e ele iam encontrar o quê? Almirante James Althorne sobreviveu à cirurgia por pouco. O Dr. Thorne tinha trabalhado por 4 horas consertando intestino perfurado, um rim entalhado artéria, e extraindo 37,62 balas milic que de alguma forma erraram o alvo cada órgão vital por milímetros. Era habilidade cirúrgica combinada com impossível sorte. Ou talvez não tenha sorte. Talvez alguém estava protegendo. Carmela Rose ficou no canto do O durante o procedimento completo. Instrumentos entregues. Quando questionada, manteve os olhos baixos e disse, nada, mais 2 vezes. Quando o almirante a pressão arterial despencou e o doutor o espinho, Carmela ficou paralisada pela indecisão. Ajustou silenciosamente o gotejamento da anestesia e as dosagens vasopressoras sem serem perguntou. A doutora Shen percebeu. Ela disse nada, mas ela percebeu. Mas o almirante foi transferido para a UTI cirúrgica. Ala 3, andar seguro reservado para militares de alta patente pessoal. 2 fuzileiros navais armados estavam de pé do lado de fora da porta dele. Um terceiro estava sentado dentro do sala observando os monitores. Carmela estava designada como sua enfermeira principal para o turno da noite. O Dr. Thorne havia feito tarefa pessoalmente, embora seus motivos não estavam claros. Talvez ele quisesse. Vamos ver se ela cederia à pressão. Talvez. Ele estava testando a. Ou talvez ele simplesmente não queria desperdiçar uma enfermeira competente sobre o que ele supôs que seria simples monitoramento pós-operatório. Mantenha-o sedado. Thorne fez o pedido, analisando o gráfico imposto de enfermagem. Visitantes não são permitidos, exceto equipe de comando com autorização. Se ele acorda agressivo de novo, me chama. Imediatamente. Não o confronte sozinho. Sim, doutor, sussurrou Carmela. Com as mãos trêmulas, ela pegava a ficha médica.
Thorne olhou para ela com os olhos semicerrados. Rose, o que você fez no pronto-socorro hoje? Ela acabou de falar com ele, interrompeu ela rapidamente. Não fiz nada de especial. Você o chamou pelo nome. Você usou o nome dele. Classificação. Como você sabia quem ele era? O rosto de Carmela corou. O Corman. Eles disse isso quando trouxeram. Eu apenas lembrei-me de que era mentira. O Corman tinha dito isso, mas Carmela sabia. Quem era o almirante James Althorne? No momento em que viu o rosto dele, ela o conhecia. Por 15 anos, embora ele não tivesse nenhuma lembrança de nunca a ter conhecido. Não como Carmela. Levantou-se, de qualquer forma. Thorne não olhou convencido, mas deixou para lá. Apenas observe. Ele e Rose. Não toque em nada. Você não está qualificado para tocar. Sim, médico. Enquanto Thorne se afastava, o Dr. Shen ela ficou parada na estação. Ela parou o carro. Arquivo pessoal de Carmela no computador, lendo com atenção cuidadosa. Carmela Rose, 32 anos, graduação em enfermagem em uma instituição de nível intermediário. Programa em Nevada. Notas médias, não. Serviço militar, sem histórico hospitalar prévio, experiência anterior no Centro Médico Naval. As referências foram verificadas, mas eles eram genérico. Ex-instrutores que mal lembrou-se dela. Foi uma perfeita arquivo comum. Muito comum. Shen fechou o arquivo e olhou para frente. A UTI onde Carmela estava sumiram. Algo estava errado. A maneira como a enfermeira se moveu no tramo à Bahia, do jeito que ela controlava a almirante. O jeito como as mãos dela de repente parou de tremer quando ela colocou o soro. Linha. A doutora Shen. Uma voz a interrompeu. Pensamentos. Era Davis, o segurança-guarda de antes. Posso te perguntar uma coisa? Algo sobre a enfermeira Rose. Os olhos de Shen afiado. E quanto a ela? Há quanto tempo? Ela trabalhou aqui. 8 meses. Por quê? Davis mudei de posição desconfortavelmente. Tenho feito trabalho na área de segurança há 3 anos. Já viam muitas enfermeiras lidam com pacientes agressivos. Mas o que ela fez hoje? Ele balançou a cabeça. Cabeça. Isso não era amamentação. Isso era desescalada tática. Nível militar. Você acha que ela tem antecedentes criminais? Eu acho que alguém com as habilidades dela não Davis acabou se tornando uma enfermeira medíocre. Disse cuidadosamente. Passei o nome dela pela bateria. O banco de dados do Departamento de Assuntos de Veteranos. Nada. Social verificações de segurança em dia. Histórico de crédito em limpo, mas tudo muito recente. Nada. Antes de 2019. Shen sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Você está dizendo que ela está usando uma mentira. Identidade. Estou dizendo que alguém deveria perguntar. Fazer-lhe as perguntas certas, respondeu Davis. Por que o almirante Althorne reconheceu ela? Eu vi o rosto dele. Ele a conhecia. Lá dentro. Na sala da UTI, Carmela ficou ao lado do cama do almirante, verificando seus sinais vitais. A guarda da marinha estava sentada no canto, observando. Ela com a intensidade de alguém treinados para identificar ameaças. O almirante, o rosto estava pálido, sua respiração auxiliada por oxigênio suplementar.
linhas intravenosas conectadas a ambos os braços. Um dreno torácico drenou o sangue. Fluido tingido em uma câmara de coleta. E uma bolsa de catéter de folha pendurada no grade de proteção da cama, medição do volume urinário. As mãos trêmulas de Carmela se moveram em todo o equipamento, verificando conexões, ajuste de taxas de gotejamento. Mas os olhos dela, os olhos dele, estavam examinando ferimentos com uma precisão que não tinha nada relacionado com enfermagem básica. Feridas de entrada, centro de massa, agrupamento compacto, atirador profissional. Os projéteis tinham capotou após o impacto, criando o máximo danos internos, mas de alguma forma sem o aorta e veia cava inferior. O almirante deveria estar morto. Alguém tinha ficado muito sortudo ou muito azarado, dependendo do que os segredos que ele guardava. Enfermeira. O fuzileiro naval. A voz era aguda. Carmela deu um pulo, sua postura submissa voltando bruscamente para o lugar. Sim, você estava olhando fixamente para ele. Ela estava apenas verificando a respiração dele. Gaguejou, certificando-se do fluxo de oxigênio é adequado. O fuzileiro naval não parecia convencido. O que você disse a ele em o pronto-socorro? Eu vi você se inclinar e sussurrar algo. O que? O coração de Carmela bateu contra suas costelas. Eu apenas disse, ele disse que estava seguro, só isso. Ele ligou. Você me disse alguma coisa. Um nome. Qual era? Eu. Não sei o que você quer dizer, Carmela. Mentiu, sua voz quase inaudível. Ele estava delirante. Ele estava dizendo muita coisa. Coisas. O fuzileiro naval se levantou, tomando ele deu um passo em direção a ela. Tinha 1,88 metros de altura, era musculoso, intimidante. Senhora, com todo respeito, eu tenho feito segurança pessoal por 8 anos. Eu sei. Quando alguém está mentindo. Carmela apoiou. Em direção à porta, seus olhos arregalados, seu corpo linguagem que grita vulnerabilidade. Eu não estou mentindo. Eu não sei de nada. Eu sou apenas uma enfermeira. Por favor, preciso verificar. Outros pacientes. Alarme do monitor cardíaco de repente, gritaram. Tanto Carmela quanto o fuzileiro naval girou em direção à cama. Almirante, o corpo de Altorne estava se contraindo, suas costas arqueando as costas para fora do colchão, seus dentes cerrou os dentes. O monitor mostrava um coração. Taxa de 180 subindo. Código azul. Um fuzileiro naval gritou, lançando-se em direção à emergência. Botão. Mas Carmela ela estava se movendo. Ela não correu para pedir ajuda. Ela não congelou em pânico. Ela atravessou o quarto em 3 passos, ela tremendo sumiu, seus movimentos de repente fluidos e precisa. Ela agarrou o queixo do almirante, forçando a cabeça dele para o lado para evitar impedindo de aspirar. Sua outra mão pressionou com força o botão de código. Aspirador, ela respondeu bruscamente, lendo o monitor. Ele é codificação. Pegue o carrinho de emergência. O fuzileiro naval olhou fixamente para ela. Aterrorizada, gaguejando, a enfermeira de 10 segundos havia desaparecido. Essa mulher tinha uma presença imponente. Agora, Carmela rugiu e o fuzileiro naval correu. A equipe de programação invadiu a porta 30 segundos depois. O Dr. Shen liderando, 2 enfermeiros e um terapeuta respiratório atrás dela. Eles encontraram Carmela realizando compressões torácicas com precisão de livro didático.
Sua pequena estrutura gerando força suficiente para fazer todo o corpo do almirante se comprime com cada um impulso. Quanto tempo? Perguntou o Dr. Shen, posicionando-se na cabeceira da cama. 45 segundos, disse Carmela, não. Interrompendo as compressões. Meu quadro clínico piorou para VIB, síndrome de vibração e hipertensão, sem pulso. Eu tenho estado com pressão a 110 por minuto. Profundidade aproximadamente 2 polegadas. O Dr. Shen piscou. Esse foi o protocolo exato. Perfeito. Taxa, profundidade perfeita, perfeito terminologia. Isso não foi medíocre. Enfermeira. Essa era uma pessoa com experiência avançada, treinamento de suporte básico de vida cardíaca. Cobrança de 200, ordenou Shen. Tudo certo. Carmela recuou. O choque. Entregue. O corpo do almirante se contorceu. O monitor mostrou o VIB contínuo. Retome as compressões, disse Shen. Ataque até 300. Administre 1 miligrama de epinefrina. Carmela recomeçou as compressões. Mas enquanto trabalhava, o Dr. Shen percebeu algo que fez o sangue dela gelar. De Carmela as mãos não estavam apenas fazendo compressões. Entre os ciclos, nas breves pausas, os dedos pautavam o almirante. Peito, apalpando ao longo das costelas, verificando algo. Rose, o que você está fazendo? Shen perguntou bruscamente, fratura na costela. Carmela disse, com a voz firme e clínico. Lado esquerdo, costelas 7 e 8. Eu parecia crepitante. Se continuarmos comprimindo nesse ângulo, vamos provocar a fratura. Para dentro do pulmão dele. Precisamos ajustar a mão posição 2 centímetros medial. O Dr. Shen olhou fixamente para ela. Uma enfermeira medíocre não saberia disso. Verifique se há fraturas nas costelas durante a RCP. Uma enfermeira mediana não conheceria o termo. Crepúsculo. Uma enfermeira medíocre não faria isso. Ter a presença de espírito para se adaptar compressões para prevenir o tórax. Como você, Shen, começou a chocá-lo. Carmela interrompeu, dando um passo para trás. Agora Shen desferiu o segundo golpe. Isto. O monitor mostrava um ritmo. Lento, irregular, mas com ritmo. Bradicardia sinusal. Cárdia. Carmela anunciou. Taxa 45. Administre 0,5 mg de atropelo por via oral. Eu não pedi. Seu Shen começou, mas parou. Porque Carmela tinha razão. Era exatamente isso. Intervenção correta. Shen administrou o atropelo. A frequência cardíaca do almirante subiu para 70. Estável. Seu peito se elevou. E caiu enquanto respirava com a ajuda de um ventilador. A sala inteira soltou um suspiro coletivo. Ele é estável, disse o Dr. Shen, verificando o monitor. Pulso estável. Pressão arterial de 110. Mais de 70. Ele está de volta. Carmela deu um passo à frente. Longe da cama, e enquanto ela fazia isso, a transformação revertida. Seus ombros curvada. Suas mãos começaram a tremer. Seus olhos se voltaram para o chão. Eu estou, desculpe, ela sussurrou. Eu não deveria. Eu apenas reagi. O Dr. Shen agarrou o braço dela. Rose, olhe para mim. Carmela não levantou o olhar. Olhe para mim.
Carmela ergueu os olhos lentamente. Estavam arregalados. Assustada, a imagem perfeita de uma enfermeira aterrorizada que acabará de ser envolvida em seu primeiro código. Mas a doutora Shen tinha visto a verdade. Por 60 segundos, a mulher havia executado esse código com o preciso de um especialista em UTI. Quem são você? Shen perguntou baixinho. Eu sou apenas uma enfermeira, sussurrou Carmela. Antes que Carmela pudesse responder, uma voz veio da cama. Valquíria, todos se viraram. Do almirante Altorne os olhos estavam semiabertos, desfocados, mas ele estava olhando diretamente para Carmela. Valquíria, ele repetiu, sua voz quase inaudível. Audível através da máscara de oxigênio. Kandahar, você salvou 12 homens. Do Dr. Shen. O aperto no braço de Carmen se intensificou. Do que ele está falando? Ele é delirante, disse Carmela rapidamente. Confusão após parada cardíaca. É normal. Você é o anjo da guarda, o almirante murmurou, estendendo a mão fracamente em direção a ela. Disseram que você morreu, mas você está aqui. Como? Seus olhos reviraram. De volta ao passado, a inconsciência o dominou novamente. A sala estava silenciosa. O Dr. Shen liberou Carmela, segurou o braço e deu um passo para trás. Enfermeira Rose, você está dispensada do serviço. Com efeito imediato. Mas isso não era um pedido. Vá para casa. Não volte até já tivemos uma conversa com o RH e segurança. O rosto de Carmela empalideceu. O Dr. Shen, por favor. Eu preciso deste emprego. Então você responderá algumas perguntas, disse Shen. Friamente. Porque agora, eu não sei se você é um herói ou uma ameaça. E até. Sim, você não está tocando em outro paciente neste hospital. Carmela estava de pé. Ela ficou paralisada por um instante e depois assentiu com a cabeça. Caminhou em direção à porta, de cabeça baixa, ombros curvados. Mas quando ela passou pelo guarda da marinha, ele viu algo que fez ele estender a mão para pegar o rádio. A fina cicatriz. Acima da sobrancelha esquerda, o pequeno marcas de estilhaços em suas mãos, o jeito que ela movido, mesmo na derrota, peso equilibrado, sempre atento às saídas. Controle, isso é Davis, disse ele baixinho. Preciso de uma verificação de antecedentes. Nível de prioridade. O assunto é Carmela Rose, enfermeira. Acho que nós ter um infiltrado. Carmela Rose não tinha. Vá para casa. Ela foi para o hospital. Garagem de estacionamento, subiu em seu carro surrado Honda Civic, e ficou sentado na escuridão, pensando que aquilo era ruim. Ela tinha sido criada, não completamente, mas o suficiente para que seriam feitas perguntas. Perguntas que ela faria. Não podia responder sem queimá-la. Cobrir completamente. Ela puxou um fogareiro. Telefone debaixo do banco do motorista e discou um número que havia memorizado, mas nunca ligou. Chamou uma vez. Valquíria. A voz do outro lado da linha era nítida. Mulher militar. Você não deveria. Entre em contato conosco, a menos que eu esteja comprometido. Carmen, ela disse baixinho. O almirante, ele me reconheceu. Ele disse meu indicativo de chamada. Diante das testemunhas. Silêncio na linha. Então, qual é o protocolo de extração? Ainda não. Ele está ainda crítico. Se eu desaparecer agora, eles vão perceber que algo está errado.
E quem atirou nele vai terminar o serviço. Essa não é a sua missão. Agora é, Carmela disse com firmeza, ele não levou um tiro. Por acidente. 3 rodadas. Centro do alvo. Agrupamento profissional. Alguém queria ele morto. E eu sou a única pessoa em este hospital que pode mantê-lo vivo tempo suficiente para descobrir o porquê. Outro pausa. Você está solicitando suporte operacional. Autoridade. Estou solicitando 24 horas. Se eu não conseguir resolver a situação até lá, eu vou desaparecer. Mas o Gavião Arqueiro sabe de algo. Algo que valeria a pena matar um almirante. Valquíria, sua cobertura é mais importante do que um homem. Ele não é apenas um homem, Carmela disse, com voz dura. Ele é o comandante de Guerra Naval Especial Comando. Se alguém estiver caçando SALS no nível de comando, precisamos saber quem e por quê. A voz do outro lado da linha ao lado. 24 horas. Depois queimamos o seu identificação e realocação. Entendido. Entendi. A ligação caiu. Carmela sentou-se na escuridão de seu quarto. Carro, encarando a parede de concreto e na frente dela. 24 horas. Ela tinha 24 horas. Para descobrir quem queria o almirante Hawthorne está morto, mantenha-o vivo e faça tudo isso sem revelar que era enfermeira. Carmela Rose era, na verdade, tenente. Comandante Carmela Torres, ex-dev operador do grupo, presumivelmente morto em ação em Kandahar em 2019. Sem pressão. O celular descartável dela vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Segurança. Imagens do programa de emergência estão sendo analisadas. Você tem relógios. Carmela praguejou debaixo do seu respiração. Claro, eles estavam revisando as imagens. Eles a viriam sussurrar para o almirante. Eles viriam o jeito que ela e ele se mudaram. Eles viriam tudo. Ela liguei o carro e dirigi, não para casa, mas a um restaurante aberto 24 horas a 8 quilômetros de distância. Hospital. Ela precisava pensar. Ela precisava de um plano. Dentro da lanchonete, ela pediu um café e sentei-me numa mesa de canto, onde ela pudesse vigiar a porta. Velha hábitos. Ela tirou um pequeno caderno e começou a escrever, não em inglês, em uma taquigrafia tática que ela havia desenvolvido durante seus anos nas equipes. Se alguém encontrasse o caderno, parece um amontoado de palavras sem sentido. Avaliação de ameaças. Almirante baleado por profissional. 3. Munição 7,62. Atirador de elite. Curto alcance. Execução. Cronometragem. Filmado 6 horas antes. Chegada ao hospital. Onde ele estava. Por quê? Não o finalizou. Deixou-o vivo intencionalmente. Queria que ele falasse primeiro. Segurança do hospital comprometida. Dentro o status de cobertura do emprego do médico Shen é suspeito. O segurança Davis está ativo. Existem imagens de emergência investigando o caso. Almirante conhece a verdadeira identidade. Falarei quando. Opções conscientes. Desapareça agora. Mais seguro. Para se proteger. Deixe o almirante vulnerável. Fique e proteja-se. Exposição a riscos. Protege o ativo. Elimina a ameaça antes que ela surja. Extração. Requer identificação atiradora.
Carmela circulou a opção 3. Ela precisava saber quem atirou no almirante. E ela tinha a sensação de que ele sabia exatamente quem era. Noite longa. Da Carmela. A mão instintivamente se moveu em direção a ela. Cintura antes que ela se lembrasse que não estava armada. Ela olhou para cima. Era Davis, o segurança do hospital. Ele deslizou para dentro da cabine do outro lado dela, sem convite. Seus olhos eram duros e avaliadores. Como foi que você me encontrou? Perguntou Carmela, sua voz baixa e assustada. O time da enfermeira voltou. Eu te segui desde o hospital, disse Dave sem rodeios. Você não está muito bom em contra-vigilância para alguém que supostamente é apenas uma enfermeira. O coração de Carmela disparou. Eu não sei. O quê? Pare com isso, interrompeu Davis. Eu era do 75º Regimento de Rangers do Exército. Trabalhei com operadores do jogo. Eu sei como eles se movem. Eu sei como eles falam. Você sabe que não é uma enfermeira medíocre que Carmela mal conseguiu passar no exame de certificação. Não disse nada. Ela o avaliou. Com cuidado. 1,88 metros, aproximadamente 100 kg, físico atlético visível sob sua pele uniforme de segurança. Aliança de casamento, 42 anos. Antiga com base no arquivo que ela havia memorizado quando ela chegou ao hospital pela primeira vez. Baixa honrosa, coração púrpura, estrela de bronze, um soldado, não um inimigo. O que você quer? Ela perguntou baixinho. Verdade, disse Davis. Por que o almirante? Hawthorne está no meu hospital. No meu assistir. E alguém tentou matá-lo. Hoje. E a única pessoa que poderia acalmá-lo, a única pessoa em quem ele confia, é uma enfermeira que não deveria existir. Eu existo. Carmela disse baixinho, estou sentada bem aqui. Carmela Rose existe, Davis corrigido. Mas quem é você de verdade? Antes que ela pudesse responder, seu queimador o telefone vibrou novamente. Ela deu uma olhada rápida. A mensagem a deixou gelada. Segunda tentativa iminente. Hawthorne comprometido. Ativo dentro do hospital. Carmela estava de pé. De repente, me levantei. Preciso voltar. Voltar. Onde? No hospital. Alguém vai. Tente matá-lo novamente esta noite. Davis estava com ela. Como você sabe? Porque é isso que eu faria, disse Carmela. E pela primeira vez, a máscara escorregou. Completamente. Sua voz era áspera, tático, imponente. A primeira tentativa. Falhou. Ele está vulnerável na UTI. Segurança limitada. Se eu estivesse administrando o OP, eu o atacaria nas próximas 6 horas. Antes que ele recupere a consciência e conversas. Davis olhou fixamente para ela. Isso não era a enfermeira trêmula. Aquela era uma guerreira. Quem é você? Perguntou ele novamente. Carmela olhou nos olhos. Ela fez uma decisão. Ela não teve tempo para ela trabalhava sozinha e precisava de alguém. Dentro do hospital, quem entendeu o que estava chegando? Meu nome é comandante. Carmela Torres, disse ela em voz baixa. Deveres, selou a equipe 6. Eu era a primeira mulher a passar na seleção. Eu funcionou por 8 anos antes de eu ser declarado morto em combate em 2019.
Estou infiltrado desde então. E com razão. Agora, o almirante Hawthorne é a única pessoa que sabe onde estão os 12 SEALs desaparecidos e estão sendo mantidos em cativeiro. Se ele morrer, eles morrem. Davis processa esta informação em silêncio. Então ele pegou o celular e fez uma ligação. Para quem você está ligando? Carmela exigiu. Segurança do hospital comando. Estamos isolando a UTI. Não. Uma entrada ou uma saída sem folga. Isso. Não vai impedir um profissional. E depois? Vai. Os olhos de Caramela eram frios e cinzentos. Azul como água de inverno. Eles chegaram. De volta ao hospital 18 minutos depois. O andar da UTI estava silencioso. As luzes reduzidas para o turno da noite. 2 fuzileiros navais. Ainda estava parado do lado de fora da porta do almirante, alerta e armada. Carmela aproximou-se do posto de enfermagem. Turno da noite. Supervisora, uma mulher mais velha chamada Patrícia olhou para cima, surpresa. Rosa, você foi mandada para casa. Eu sei, Carmela. Disse, com a voz trêmula novamente. A máscara voltou. Mas eu esqueci minha jaqueta. Posso simplesmente pegar na sala de descanso. Patrícia franziu a testa, mas assentiu. Faça isso. Rápido. Carmela passou pelo posto de enfermagem, mas em vez de ir para na sala de descanso, ela entrou sorrateiramente no armário de suprimentos. Dave seguiu, mantendo o relógio. Dentro do armário, o de Carmela as mãos se moviam com uma velocidade estonteante. Ela pegou luvas cirúrgicas, um bisturi, suturas, gás aquecido e um pequeno frasco de lidocaína. Ela os enfiou nos bolsos do casaco dela. O que você está fazendo? Fazendo isso. Dave sussurrou. Preparando-me. Carmen, ela disse, se alguém bater no almirante, esta noite não haverá tempo para uma equipe de programação. Terei que estabilizá-lo. Eu mesma. Você é enfermeira, não cirurgiã. Carmela não olhou para ele com olhos que tinha visto coisas que ele não podia imaginar. Sou um médico de combate com treinamento cirúrgico em campo de batalha. Eu já fiz toracotomias na parte traseira dos helicópteros e cricoerotóis sob fogo inimigo. Eu pode mantê-lo vivo. Davis acreditou nela. Eles saíram do depósito e quase encontrei o Dr. Shen, que estava fazendo uma revisão. Cartas náuticas na estação. Rose, Shen, disse bruscamente. Eu te disse para ir para casa. Desculpe, Dr. Shen. Eu só precisava de um alarme. Gritaram. Os 3 se viraram em direção às salas da UTI. O alarme vinha de o quarto do almirante Hawthorne. Os fuzileiros navais. Já havia pessoas se movimentando do lado de fora da porta. Armas em punho, invadindo o local. Carmela correu. Ela irrompeu na sala à frente de Dr. Shen, à frente de Davis, à frente de todos. O almirante estava tendo convulsões novamente, mas desta vez foi diferente. Isto não foi parada cardíaca. Isso foi neurológico. E, de pé ao lado da bomba de infusão intravenosa, ajustar a porta da seringa era uma das coisas. Enfermeiras do turno da noite. Um homem que Carmela já o tinha visto antes, mas nunca lhe tinham falado. A etiqueta de identificação dizia Morrison. Morrison parecia ele se levantou quando Carmela entrou. Seus olhos se arregalaram. Em reconhecimento e cálculo.
Então ele correu. Ele disparou em direção à porta, empurrando ultrapassou os fuzileiros navais com surpreendente força. Um fuzileiro naval o agarrou, mas Morrison se contorceu, atingindo o fuzileiro naval. Garganta com um golpe preciso que caiu imediatamente o impediu. Carmela gritou. Mas Morrison já estava dentro do corredor, correndo em direção à escada de emergência. Davis o derrubou 10 a poucos metros da porta da escada. Eles caiu com força. Morrison lutando com a eficiência treinada de alguém com experiência séria em combate. Ele dirigiu uma cotovelada nas costelas de Davis, que se soltou. E levou a mão ao bolso para pegar algo. Carmela estava em cima dele antes que ele pudesse sair. Ela o atingiu com uma joelhada voadora. Greve que a teria tornado instrutores orgulhosos, pressionando o joelho dela contra seu plexo solar com força suficiente para levante-o do chão. Morrison desmaiou, ofegante, e Carmela imobilizou-o de bruços, torcendo-lhe o braço. Atrás das costas com uma chave de articulação que fez ele gritar. Não se mexa, disse ela. Silenciosamente, com a voz absolutamente calma. Ou vou deslocar seu ombro, depois seu cotovelo, depois começo pelo outro braço. Davis olhou para ela. Os fuzileiros navais olhou fixamente para ela. O Dr. Shen, chegando ao corredor, olhou fixamente para ela. O tremor. A enfermeira incompetente acabará de derrubar um assassino treinado em 3 segundos. Morrison cuspiu sangue no chão. Você está morto, Valkyria, ele sibilou. Você e todos os outros. Você se importa. O navio fantasma sabe que você está viva agora. Eles virão buscar Carmela. Aumento da pressão na trava da articulação. Morrison gritou e ficou em silêncio. Pegue ele foi levado para a segurança. Carmela ordenou que fuzileiros navais, sua voz transmitindo o comando à autoridade que os fazia obedecer sem pergunta. E verifique seus bolsos. Ele estava estendendo a mão para pegar algo, provavelmente uma arma ou uma pílula de cianeto. Os fuzileiros navais. Puxou Morrison para que se levantasse e o arrastou. Ele foi embora. Carmela se virou e correu de volta para o quarto do almirante. Ela verificou o soro. Bomba! Alguém tinha injetado alguma coisa na linha. Ela a seguiu até o fundo. Cloreto de potássio, em quantidade suficiente para causar hipercalemia e parada cardíaca dentro minutos. Ela arrancou o catéter intravenoso. Coletaram sangue para uma dosagem de potássio de emergência. Nível, e iniciou uma nova linha com solução salina normal. Gluconato de cálcio 10 ml. Ela ordenou que ninguém entrasse na sala de infusão intravenosa. Particular. Ele é hipercalcêmico. Precisamos para estabilizar suas membranas cardíacas agora ou ele vai prender. O Dr. Shen, finalmente. Encontrando sua voz, agarrou medicação e a administrou sem pergunta. O ritmo cardíaco do almirante estabilizado. O quarto ficou em silêncio, exceto para o sinal sonoro dos monitores. O Dr. Shen virou-se lentamente para olhar para Carmela. Rose. Quem diabos é você? Carmela conheceu seus olhos. A máscara tinha caído. A verdade. Estava de pé no meio da UTI, coberto com o sangue de um possível assassino, carregando a vida de um almirante em seus braços. Mãos firmes e marcadas por cicatrizes. Eu sou a razão. Ele ainda está vivo, disse Carmela. Silenciosamente. E se você quiser que ele fique? Assim, você me deixará fazer meu trabalho. O escritório do diretor do hospital estava frio e inóspito às 3 horas da manhã.
Comandante Rebecca Walsh sentou-se atrás de sua mesa, ladeado por 2 homens de terno escuro que não se apresentaram. Não precisava. Carmela reconheceu agentes federais quando ela os viu. A doutora Shen ficou de pé ao lado, com os braços cruzados. Davis também estava lá, posicionado perto de a porta como um deus. E Carmela sentou-se no centro de tudo, ainda vestindo seu uniforme ensanguentado, suas mãos dobradas calmamente em seu colo. Enfermeira Rose, a diretora Walsh começou, com a voz tensa. Com raiva controlada. Nos últimos 8 horas, você conteve um combativo almirante usando técnicas que desabilitaram 6 funcionários treinados executam um código azul. Com precisão de nível de UTI fisicamente subjugou um assassino com o que testemunhas descrever como combater de operações especiais táticas. Poderia explicá-las. Carmela manteve os olhos baixos, sua voz suave. Eu apenas fiz o que fui treinado para fazer. Sim, senhora. Treinada por quem? Por um dos ternos exigidos. Sua escola de enfermagem ou registro mostra um desempenho mediano. Não. Serviço militar, sem artes marciais fundo. Mesmo assim, você se movia como uma foca. Carmela não disse nada. O segundo processo inclinou-se para a frente. Senhorita Rose ou quem quer que você seja, o almirante Hawthorne é o comandante de guerra naval especial. O homem que você discreto, Jeffrey Morrison, é ICIA. Ele não estava lá para roubar medicamentos. Ele estava ali para concluir um assassinato. E você o deteve como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Eu tive sorte, sussurrou Carmela. Ninguém tem tanta sorte. O terno estalou os dedos. Ele deslizou uma fotografia pela tela. Mesa. Isso foi tirado da segurança. Filmagem. Aprimore a imagem perto do seu sobrancelha esquerda. Aquela cicatriz combina com a descrição de um operador presumivelmente morto em ação. Em 2019. Commander Carmela Torres, 10 Grau, a primeira foca fêmea. A lenda o chamava de Valquíria. O quarto ficou tudo em silêncio. Carmela levantou-se lentamente. Olhos. A máscara ainda estava lá, mas rachaduras estavam aparecendo. Comandante Torres morreu em Kandahar, disse ela em voz baixa. É isso que diz o arquivo. O arquivo diz muitas coisas, respondeu o terno. Mas o almirante Hawthorne chamou você pelo seu indicativo de chamada, e você respondeu. Então, eu pergunto novamente. Quem é você? Antes Carmela pôde responder, a porta se abriu de repente. Aberto. Entrou um capitão da marinha segurando um tablet. Senhor, temos um problema. Morrison conversou antes de tomar a pílula de cianeto. Todos se viraram. Ele disse que havia uma equipe secundária, continuou o capitão. Operadores do navio fantasma. Eles estão atacando o hospital em D-600 para eliminar o almirante e qualquer pessoa que saiba sobre a Operação Anoitecer. Isso dura 90 minutos. A partir de agora. O diretor Walsh empalideceu. Evacue o almirante imediatamente. Leve-no para um local seguro. Ele não pode ser transferido. O doutor Shen interrompeu. O estado dele é muito grave. Instável. Movê-lo matará. Então fortalecemos este local, o primeiro traje disse. Ele olhou para o capitão da marinha. Quantos agentes de segurança temos? 12 fuzileiros navais e 6 seguranças hospitalares. Contra uma equipe de assassinos profissionais.
Nós somos em desvantagem numérica e de armamento. O processo se voltou para Carmela. Comandante Torres, se é que é ele quem você realmente precisamos da sua ajuda. Carmela, ela se levantou lentamente. Quando falou, sua voz havia mudado completamente. O tremor sumiu. O envio sumiu. O que? O que restou foi pura presença de comando. Eu vou à ajuda, ela disse. Mas faremos isso do meu jeito. Sem burocracia, sem complicação. Você me dá autoridade operacional sobre isto, defesa do hospital pelas próximas 2 horas ou o almirante morre e o navio fantasma desaparece. O diretor Walsh olhou para o Ternos. Os Ternos se entreolharam. Finalmente, o primeiro assentiu com a cabeça. Você tem comando tático, comandante. O que você precisa? Os olhos cinza-azulados de Carmela endurecido. Primeiro, preciso que todos saiam de este andar está livre, exceto para pessoal essencial. Em segundo lugar, preciso de Davis e de todos os combates. Veterano treinador neste hospital armado e posicionados em pontos de estrangulamento. Terceiro, eu preciso que o almirante seja transferido para um interior quarto sem janelas e com apenas uma entrada. Ponto. Ela se virou para o Dr. Shen e você precisa confiar em mim porque o que está prestes a acontecer, o que vai acontecer vai ser feio e eu preciso de um cirurgião de prontidão. O Dr. Shen encarava. Olhou para ela por um longo momento e depois assentiu com a cabeça. Vou preparar um ótimo. Carmela olhou ao capitão da marinha. Reúna seus homens. Posicionados. Eles vão atingir a entrada sul. É o ponto mais frágil. Quero campos de fogo sobrepostos, mas ninguém interage até que eu dê a ordem. Deixamos que eles penetrem. Depois, desmoronamos. Neles? Aquela é uma armadilha mortal, capitão. Disse com uma compreensão crescente. Isso é uma armadilha, corrigiu Carmela. Eles estão esperando resistência. Nós vamos dar a eles um alvo, então vamos lá. Para eliminá-los. Os ternos foram trocados. Olhares. Comandante, precisamos de pelo menos um vivo para interrogatório. Vou ver o que acontece. Posso fazer isso, disse Carmela friamente. Mas se é uma questão entre prisioneiros e proteção. O almirante, eu escolhi o almirante. Ela caminhou em direção à porta e então parou. E me tragam um colete à prova de balas e uma arma. Eu sou não lutar de jaleco com um bisturi desta vez. 50 minutos depois, Carmela Rose não existia mais. Comandante Carmela Torres estava na UTI corredor vestindo um colete tático emprestado por cima do uniforme cirúrgico, uma pistola Sig Sauer P320. Ela carregava um fuzil M4 no coldre, preso ao quadril. Atravessada no peito. Seu loiro sujo cabelo estava preso para trás num coque militar bem justo. Coque, sem um único fio solto. A cicatriz agora era possível ver o que estava acima de sua sobrancelha esquerda. Um distintivo que ela já não tentava esconder. Davis estava ao lado dela, armado de forma semelhante. Atrás deles, 6 fuzileiros navais haviam se posicionado. Eles mesmos em um perímetro defensivo ao redor do novo quarto do almirante. Uma área de fornecimento sem janelas convertida em UTI improvisada. Eles chegarão rápido. Disse Carmela, enquanto verificava seu rifle. De 4 a 6 operadores, suprimidos armas. Eles usaram granadas de efeito moral para desorientar, depois executar o alvo e qualquer pessoa por perto. Black Ops padrão. Protocolo.
Como você sabe? Perguntou Davis. Porque eu já executei exatamente essa OP, Carmela disse baixinho. 12 vezes. Eu sei como eles pensam. O rádio dela foi instalado. Comandante, esta é a vigilância perimetral. Nós temos movimento. 3 veículos, todos escurecidos. SUVs aproximando-se pelo sul. Cópia. Carmela respondeu, mantenham suas posições. Ninguém atira até estar dentro do caixa de matar. Ela se virou para Davis. Quando começar, vai ser rápido e barulhento. Mantenha-se atrás da cobertura. Mire no centro do alvo. Não hesite. Essas pessoas não são soldados. Eles são mercenários. Eles vão te matar. Sem pensar 2 vezes. Entendido. Carmela mudou-se para uma posição onde ela era possível ver tanto o corredor principal quanto o quarto do almirante. Seu coração estava calmo. Suas mãos eram firmes. Era isso que ela foi feito para isso. As luzes se apagaram. A iluminação de emergência foi acionada, banhou tudo em vermelho. Em algum lugar abaixo, uma explosão sacudiu o prédio. Sua entrada violada. Contato. O rádio grazou. Vários hostis. Principal corredor se movendo rapidamente. Tiros irromperam. Rifles silenciados e o estampido mais pesado de fuzil M4 da Marinha. Carmela esperou. Ela ouviu botas sobre azulejo. Movimento profissional. 3 operadores apareceram no final pelo corredor, armas em punho, procurando por alvos. Eles viram os fuzileiros navais primeiro. O clarão dos disparos iluminou o corredor. Um fuzileiro naval caiu, depois outro. Carmela saiu da cobertura. Ela disparou 3 vezes. Rodadas em rápida sucessão. A primeira operador caiu. O segundo se abrigou. A terceira se virou para ela. Carmela disparou 2 tiros contra seu colete à prova de balas. Exatamente no ângulo em que a armadura e as placas não se sobrepuseram. Ele caiu. Flanqueado de esquerda, ela gritou para Davis. Eles se moveram. Como se tivessem treinado juntos durante anos. Davis cobriu a direita, Carmela moveu-se para a esquerda, e prenderam os operadores restantes. Em um fogo cruzado. Tudo acabou em 30 minutos. Segundos. 4 corpos, nenhum prisioneiro. Livre! Gritou Carmela, varrendo o chão. Corredor com seu rifle. Mas meus instintos gritavam que estava errado. Isso era demais. Fácil. O navio fantasma não enviaria apenas um. Equipe. Davis, verifique o teto. Explodiu acima do quarto do almirante. 2 operadores desceram de rapel através do buraco, contornando todas as suas defesas, aterrissando diretamente em frente à porta onde o almirante jazia indefeso. Carmela ela correu. Percorreu 9 metros em 4 segundos. Mas não foi rápido o suficiente. Os operadores a porta foi arrombada. Uma granada de efeito moral detonou. Lá dentro, ela ouviu o Dr. Shen gritou. Carmela bateu na porta em um mergulho rolou, surgiu atirando. O primeiro operador virou-se para ela. Ela atirou nele 2 vezes. O rosto. O segundo tinha o rifle apontado. Na cama do almirante. Carmela não conseguiu atirar. O Dr. Shen estava atrás dele. Então, ela não atirou. Ela jogou a arma. Rifle como uma lança,
atingindo no ombro, depois fechou a distância antes que ele pudesse se recuperar. Ela dirigiu seu carro. Com o joelho no estômago, agarrou sua arma. Braço, torceu e quebrou o cotovelo com um estalo nauseante. Ele gritou e tentou sacar uma arma. Carmela chutou-a, afastou-o, varreu suas pernas e o colocou no chão. Chão. Ela tinha sua Sig Sauer prensada contra sua têmpora antes que ele pudesse respire. Não se mexa, disse ela calmamente. A operadora olhou fixamente para ela. O reconhecimento começou a surgir em seus olhos. Valquíria, ele ofegou. Você deveria morrer. Eu melhorei. Carmela disse. Agora me diga quem te mandou. Ou eu vou dar um tiro na sua cabeça e pergunte seu parceiro. Ele está morto. Então você é minha única fonte. O operador sorriu, sangue nos dentes dele. Navio fantasma não vai embora testemunhas. Você sabe disso. Então eu acho você está prestes a se tornar um fantasma. Carmela disse e puxou o gatilho. O tiro ecoou na pequena sala. O Dr. Shen gritou. Davis apareceu na porta, arma erguida. Mas Carmela não havia matado. O projétil havia entrado no concreto ao lado de sua cabeça. Última chance, ela disse baixinho, falhe ou a próxima passa pelo seu olho. O operador quebrou. O almirante encontrou algo. Operação Anoitecer, visão negra locais. 12 selos sendo mantidos para interrogatório. O navio fantasma está fazendo uma limpeza geral antes de torna-se público. Onde estão os dados? Eu não sei. Sei. Ele se escondeu antes de o atacarmos. Por isso precisávamos dele vivo. Inicialmente. Carmela pressionou o cano mais forte contra a cabeça dele. Quem está correndo? Navio fantasma. Os olhos do operador se arregalaram. Aterrorizada. Não por causa dela, mas por alguma coisa. Pior. Se eu te contar, eles vão me matar. Família. Se você não me contar, eu te mato você agora mesmo. Ele se quebrou. Ele sussurrou um nome. O sangue de Carmela gelou. Um nome o operador sussurrou, mudou. Tudo. Diretor Walsh, Carmela disse ela em seu rádio, com a voz embargada. Isolem o hospital inteiro, ninguém entra ou sai, e prendem esses agentes federais. Para a UTI imediatamente. Temos um problema maior, Davis a encarou. Quem ele mencionou? Mais tarde, Carmela disse, prendendo o operador ferido com abraçadeiras de plástico. Com as mãos atrás das costas. Ela se virou para o Dr. Shen, que estava pressionado contra a parede, tremendo. Você está bem? Shen assentiu com a cabeça, ainda trêmulo. Eu nunca vi nada parecido. Isso mesmo. Bem-vindo ao meu mundo, disse Camila. Com um semblante sombrio, ela verificou o do almirante. Sinais vitais ainda estáveis, de alguma forma dormindo através do caos com a ajuda de sedativos. Fique com ele. Não deixe qualquer pessoa nesta sala, exceto eu ou Davis. Qualquer pessoa. Entendido. Entendido. Carmela e Davis arrastou o operador ferido para o corredor, exatamente quando os dois federais agentes chegaram, com armas em punho. Comandante, o que aconteceu? O primeiro o agente exigiu. O navio fantasma enviou 2 equipes, relatou Carmela. Nós eliminamos 7 agentes. Esta falou.
Ela acenou com a cabeça na direção do prisioneiro. Você vai querer para ouvir o que ele disse. E o que ele disse? Diga. Carmela olhou para eles com os olhos que havia esfriado como no inverno. Ele disse, a pessoa que administra o Ghost Ship, o pessoa que deu a ordem ao almirante o assassinato é do vice-almirante Richard Keller, vice-comandante da Marinha Guerra Especial. O segundo do almirante em comando. Os agentes empalideceram. Isso é impossível, disse o segundo agente. Keller está na Marinha há 30 anos. Anos. Ele é um condecorado. Ele é um traidor. Carmela interrompeu. E ele é o motivo. 12 SEALS estão sendo torturados em preto sites agora mesmo. O almirante encontrou prova. É por isso que Keller tentou matar. Ele. O primeiro agente pegou o telefone dele. Preciso denunciar isso a Dante. Carmela disse bruscamente. Se Keller tiver alcançou o suficiente para enviar um navio fantasma operadores, ele tem alcance suficiente para monitorar comunicações. No momento em que você fizer essa ligação, ele sabemos que estamos de olho nele. Então, o que você faz? Sugestão. Aguardamos o almirante acordar. Carmela disse que ele é o único. Quem sabe onde as provas estão escondidas? Assim que tivermos isso, podemos reduzir a quantidade de itens. Keller e toda a sua operação. E se Keller envia mais operadores, então nós matem-nos também. Disse Carmela, categoricamente. Os fuzileiros navais estavam assegurando o chão quando os olhos do almirante Hawthorne se abriram. Era 800. A luz dourada do sol da Califórnia era entrando pelas janelas intactas no extremo oposto do corredor. O almirante jazia em seu quarto improvisado na UTI. Cercado por guardas armados, equipe médica e equipamentos e a mulher que os havia salvado sua vida 3 vezes em 12 horas. Carmela sentou-se ao lado da cama dele, imóvel. Vestindo o colete tático por cima dela uniforme médico. Seu rifle estava encostado na parede ao alcance da mão. Valquíria, ao almirante murmurou, com a voz fraca, mas claro. Almirante, respondeu Carmela. Bem-vinda de volta. Ele olhou para ela com olhos que viram guerra demais. Eu pensei que você estivesse morto. Eu precisava de pessoas. Pensar que depois de Kandahar, depois do que descobrimos. Ela balançou a cabeça. Foi. Seria mais seguro para todos se a Valquíria morresse. Mas você está aqui agora porque está em perigo. E porque 12 dos nossos irmãos estão sendo mantidos sob miras negras, torturados por informações sobre operações que deveriam nunca existiram em primeiro lugar. O almirante fechou os olhos. Operação Anoitecer. O operador confirmou. Keller está comandando o navio fantasma. Ele é eliminando qualquer pessoa que saiba sobre locais secretos. Não apenas Keller, os disse o almirante em voz baixa, vai mais alto. Nível de chefe do Estado-Maior Conjunto. Talvez até superior. Carmela sentiu o peso disso. Declaração. Quão alto? Alto o suficiente para que eu não consegui resolver pelos canais oficiais. Eu tivemos que esconder as provas, até mesmo as nossas nem mesmo as próprias pessoas conseguiram encontrar. Onde está? Isso. O almirante olhou para ela. Você. Lembra da casa segura em Coronado? Aquela que usamos para os debriefings da equipe 6. Aquela que oficialmente não existe. Sim. As provas estão lá, escondidas na falsidade. Muro atrás do arsenal.
drives, documentos, gravações, tudo o que for necessário expor o anoitecer e derrubar todos os envolvidos, incluindo Keller, especialmente Keller. Carmela se levantou então, mas compre hoje antes que ele perceba que você está ainda vivo e falando. Valquíria, espere. O almirante agarrou o pulso dela com força surpreendente. Keller tem olhos em todo lugar. No segundo em que você for atrás disso. Casa segura, ele saberá. Ele enviará tudo o que ele tem. Deixe-o, Carmela. Disse friamente. Estou me escondendo há 5 anos. Cansei de me esconder. O almirante. Estudei o rosto dela. Você mudou. Eu morreu. Carmen, ela disse simplesmente. Eu não sou a mesma pessoa que entrou Kandahar. Nenhum de nós é. Carmela. Ele retirou delicadamente a mão do pulso dela. Descanse, almirante. Vou obter as provas. E então vamos trazer todos eles. Ela desceu. Caminhou em direção à porta, então, pausa. Senhor, obrigado por reconhecer. Eu, por dizer meu indicativo de chamada. Se você não tivesse acontecido, eu poderia ter ficado parado e deixado passar. Eles te matariam. Eu sabia que era você. No momento em que você me tocou, disse o almirante. Valquíria sempre teve as mãos mais firmes. Eu nunca tinha visto nada igual. Mesmo quando o mundo estava no final, você nunca tremeu. Carmela olhou para as próprias mãos. Elas estavam perfeitamente imóveis. Eu tremo agora, ela admito, mas só quando estou fingindo ser outra pessoa. 40 minutos depois, Carmela e Davis estavam em um veículo descaracterizado. SUV seguindo para o sul em direção a Coronado. Os 2 agentes federais seguiram em um segundo veículo. Eles haviam contratado uma equipe SEAL. Comandante em quem confiavam, um dos poucos pessoas na Guerra Naval Especial que não tinha ligação com Keller. Isto é insano, disse Davis, verificando seu rifle. Estamos prestes a invadir um documento confidencial. Instalação para roubar provas contra um vice-almirante. Não roube, Carmela. Corrigido. Recupere as evidências que pertencem ao almirante. Estamos apenas coletando. Você sabe que Keller terá pessoas vigiando aquela casa segura. Estou contando nisso. Davis olhou para ela. Você quer eles vêm? Quero que Keller se comprometa. Seus bens restantes, disse Carmela. Porque, uma vez que eles estejam mortos, ele terá não sobrou nada. Ele será desmascarado. Vulnerável. Então nós o derrubamos. Eles chegaram à casa segura logo após o 900. Parecia uma praia comum. Casa, tinta azul desbotada e desgastada, móveis de deck. Nada indicava que fosse um centro de operações da equipe SEAL. Carmela aproximou-se da porta e digitou um código. Isso deveria ter sido mudado há anos. Mas aparentemente não tinha sido, e entrou. O interior estava escuro, empoeirado, claramente sem uso há meses. Esvazie os quartos. Carmela fez o pedido. Vou pegar evidências. Ela se moveu para os fundos. Quarto. Empurrou um painel falso para o lado, e encontrou o arsenal exatamente quando o almirante descrito. Parede falsa, escondida compartimento. Ela puxou 3 duros unidades, uma pasta de documentos e um pequeno gravador digital. Entendi, ela disse. Chamado para Davis. Foi quando as janelas explodiu. Granadas de efeito moral detonaram em todos os lugares.
sala simultaneamente. O mundo ficou branco e o som atingiu como um golpe físico. Carmela caiu. Atrás de uma mesa, seu treinamento prevalecendo sobre seus sentidos. Ela não conseguia ver, não conseguia. Ela ouvia, mas conseguia se mover. Ela sacou a sua arma secundária e disparou 3 tiros. A janela mais próxima. Não apontando, apenas fogo de supressão. Sua visão clareou. O suficiente para que 4 operadores violassem a lei. Pela porta da frente. Davis estava caído, tapando os ouvidos, desorientado. Agentes federais ficaram encurralados do lado de fora por tiro de franco-atirador. Carmela estava sozinha, 4 contra 1. Ela sorriu. Estas não eram quaisquer operadores. Ela os reconheceu. Engrenagens, seus movimentos. Ex-desenvolvedor GRU. Eles sabiam exatamente quão boa ela era, mas eles não sabiam que ela havia melhorado. O primeiro operador chegou rapidamente. Carmela o conduziu. Ela chutou a mesa em direção a ele, usando como movimento barreira, depois saltou por cima dela e dirigiu a faca dela na fenda entre os dele capacete e colete. Ele caiu. O segundo operador disparou. Os tiros atravessaram a mesa. Carmela rolou para a esquerda, subiu atrás de uma cobertura, ele atirou a faca. Acertou na garganta. 2 a menos. Os 2 restantes estão espalhados. Profissional, cautelosos. Eles sabiam que ela era letal. Valkyria, gritou um deles. Keller, ele diz que se você se render agora, ele te deixará ir. Ao vivo. Diga ao Keller que estou indo atrás dele. Em seguida. Carmela gritou de volta. Logo depois eu mato vocês 2. Eles vieram para cima dela. De 2 ângulos. Ela agarrou a digital gravadora, pequena, de metal pesado, e jogou atingiu o operador à esquerda. Seus óculos de visão noturna, estilhaçando eles. Ele cambaleou para trás, cego. O operador à direita disparou, tiros costurados ao longo da parede onde Carmela tinha estado lá um segundo atrás. Ela tinha já se moveram, circulando atrás dele com velocidade sobre-humana. Ela o atingiu com um golpe. Para o rim, agarrou seu rifle e usou seu próprio impulso para levá-lo para dentro contra a parede. Seu capacete se chocou contra ela. Drywall. Ela o desarmou, reverteu o rifle, e disparou 3 tiros com ele. Colete à distância de contato. O último operador. Sua visão noturna foi destruída. Disparou descontroladamente. Carmela caiu de bruços. Rolou e surgiu dentro do seu alcance. Ela agarrou o cano do rifle dele e redirecionou-o, elevou-o e desferiu um golpe com a palma da mão. No queixo, o que fez sua cabeça estalar para trás. Ele caiu com violência. 4 corpos, 60 segundos. Carmela estava parada nas ruínas de a casa segura, respirando com dificuldade. Sangue em as mãos dela, não as dela, e as evidências ainda agarradas em suas mãos. Dave gemeu, sentando-se. Que diabos acabou de acontecer? Aconteceu. Aconteceu comigo, disse Carmela. Silenciosamente, ela o ajudou a se levantar. Os agentes federais estavam entrando cautelosamente, observando a carnificina. Comandante, disse o primeiro agente, seu Carmela disse em voz alta, isso era necessário interrompido. E precisamos nos mexer agora. Keller sabe que temos provas. Ele vai se esconder ou fugir. Então nós o prendemos. Imediatamente.
Não, disse Carmela. Nós exponha-o publicamente para que ele não desapareça. A burocracia. Ela segurou o digital gravador. O almirante disse que existem gravações. Se conseguirmos levar isso para a mídia, o Congresso, todos. Keller terminou. O segundo agente concordei com a cabeça. Tenho contatos na Washington Post. Se as evidências forem como por mais condenatório que você diga, é pior do que condenatório. Carmela disse, é o fim. De todos os envolvidos na operação anoiteceu. Ela olhou para os corpos em o chão. Antigos irmãos, homens que tinham escolhemos dinheiro e poder em vez de honra. Vamos lá. Termine isto. Vice-almirante Richard Keller foi preso às 16 horas em seu escritório. No Comando de Guerra Naval Especial. A prisão foi efetuada por agentes do NSIS. Com o Washington Post já em funcionamento à manchete. Escândalo em local secreto. Alto escalão oficial da Marinha envolvido em atividades ilegais de detenção de militares dos Estados Unidos. As provas da Casa Segura eram devastador. Gravações de Keller ordenando o assassinato do almirante. Documentos que mostram a localização de 12 selos mantidos sem julgamento. Registros financeiros comprovando que o navio fantasma era financiado por meio de operações de orçamento secreto. Às 18:08 horas, a história havia desaparecido. Viral. Às 2:00 horas, 3 membros dos chefes de Estado-Maior Conjunto haviam renunciado. Em 2100 horas, Carmela Torres estava de pé no almirante o quarto de hospital de Hawthorne, observando cobertura jornalística na pequena TV instalada em um muro. Acabou, disse o almirante. Da sua cama. Ele ainda estava fraco, ainda em recuperação, mas vivo. Ainda não acabou. Carmela corrigiu. Apenas começando. Esses 12 selos precisam ser extraídos. As miras negras precisam ser desmanteladas, e todos os envolvidos precisam ser levados à justiça. Concordo. O almirante olhou para ela. O que é por isso que estou recomendando você para a reintegração? Patente plena, honras plenas. A comandante Carmela Torres, de volta do morta. Carmela balançou a cabeça. Eu não posso. Por quê? Porque eu já estava morto. Durante 5 anos, senhor. Construí uma vida em as sombras. As pessoas de quem gosto pensam eu me fui. Voltar significa responder. Perguntas que eu não quero responder. Você salvou minha vida, disse o almirante. Você expôs o maior escândalo da Marinha. História de guerra especial. Você merece reconhecimento. Eu mereço paz, Carmela. Disse baixinho. Ela tirou o colete tático, revelando o uniforme azul. Por baixo. E talvez eu tenha encontrado. Sendo uma enfermeira, ajudando pessoas sem violência. Mas você não é apenas uma enfermeira, o almirante insistiu. Você é Valquíria, você é uma guerreira. Eu sou 2 coisas, Carmela. Disse. E talvez isso não seja um problema. O Dr. Shen apareceu na porta segurando um tablet. Comandante Torres, posso falar? Com você. Carmela seguiu para dentro do corredor. Analisei seu arquivo pessoal, Shen disse. O verdadeiro. Deveres, 8 anos de operações, missões secretas. Não tenho autorização para ler sobre isso. Você é uma lenda. Eu sou uma sobrevivente, Carmela. Corrigido. Você também é o melhor trauma, a enfermeira mais atenciosa que já vi,
disse Shen. Continuou. E este hospital precisa de pessoas como você. Pessoas que entendem o que nossos pacientes passaram. Carmela olhou para ela, surpresa. Eu sou. Oferecer um emprego a você, disse Shen. Não como Carmela Rose, como você mesma. Comandante Torres, ligação militar e trauma especialista. Temos veteranos chegando por aqui todos os dias com feridas nas eles não conseguem ver. Precisam de alguém que entende, alguém que já passou por isso. Você quer que eu ficar, disse Carmela lentamente. Eu quero que você fique. Pare de se esconder, respondeu Shen. Você mereceu o direito de ser você mesmo. Carmela, pensei nisso. 5 anos no sombras. 5 anos fingindo, sendo menos do que ela era. Vou pensar sobre isso, ela finalmente disse. 3 dias depois, o almirante Altorne estava estável o suficiente para ser transferido para Bethesda para continuação tratamento. Todos os 12 SEALS desaparecidos haviam sido operações de localização e extração foram em andamento. O vice-almirante Keller e 7 outros policiais estavam sob custódia aguardando. O juiz de paz e Carmela Torres estavam de pé. No estacionamento do hospital ao lado seu Honda Civic surrado, lotado de poucos pertences ela havia acumulado como Carmela se levantou. Davis não se aproximou mais. Em uniforme de segurança, mas em traje civis. Roupas. Então você vai embora. Vou sim. Carmela confirmou. Para onde você vai? Em algum lugar tranquilo. Em algum lugar onde eu possa me encontrar. Descobrir quem Carmela Torres deveria ser seja agora. Davis entregou-lhe um cartão. Se você se precisar de alguma coisa, um emprego, uma referência, se precisar de alguém para ficar de olho em você, me ligue. Carmela pegou o cartão e o examinou. Você é um bom homem, Davis. Obrigado por confiar em mim. Obrigado por salvar tudo. Nós. Ela entrou no carro, ligou o motor. Mas antes de ela ir embora, ela olhou para o prédio do hospital onde ela passou 8 meses fingindo ser outra pessoa. Talvez o Dr. Shen estivesse certo. Talvez fosse hora de parar de se esconder. Carmela pegou o celular e fez uma aqui à comandante Carmela Torres. Ela disse isso quando a ligação foi completada. Eu estou solicitando reintegração ao serviço ativo, mas eu quero uma nova tarefa, não. Operações, treinamento. Quero ensinar a próxima geração de focas como sobreviver ao que eu sobrevivi. A voz em a outra pessoa do outro lado fez uma pergunta. Sim, Carmela disse, sorrindo. Valkyria voltando para casa. Ela desligou o telefone e foi embora dirigindo. Do centro médico naval pela última vez tempo. Atrás dela, o sol se punha. Sobre San Diego, pintando o céu em tons de dourado e vermelho. À sua frente, a estrada se estendia na escuridão, mas ela não tinha mais medo. Ela tinha sido uma guerreira. Ela tinha sido um fantasma. Ela tinha sido uma enfermeira. Agora ela ia ser ela mesma. E isso foi o suficiente. 6 meses mais tarde, a tenente-comandante Sarah Reis estava em frente a 40 candidatos a SEAL em um treinamento de guerra especial naval instalações em Coronado. Eles eram os primeira turma mista do programa História. Hoje, disse uma voz de atrás dela, você vai aprender sobre medicina de trauma em cenários de combate. Os candidatos se viraram. Uma mulher caminhava. Entrou na sala. Ela era pequena, talvez com 1,62 metros de altura.
com o cabelo loiro sujo preso para trás em um coque padrão. Ela usava uniforme utilitário azul marinho, com insígnia de comandante. Uma cicatriz fina marcou sua sobrancelha esquerda. Eu sou a comandante Carmela Torres, disse ela, com seu cabelo cinza azulado. Olhos percorrendo a sala com a intensidade de alguém que tinha visto demais muita guerra. Indicativo de chamada Valkyria. Eu era a primeira mulher a concluir o treinamento SEAL. Trabalhei com a Devuru por 8 anos. Eu tenho salvaram vidas em zonas de combate do Afeganistão à Síria e eu matei inimigos deste país em mais de 40 missões. O quarto estava absolutamente silencioso. Mas a coisa mais importante que o Valkyria continuou, tudo o que eu fiz foi aprender. Não lutar, ser o curandeiro, em vez do guerreiro. Porque no fim das contas, nosso trabalho não é tirar vidas. É para protegê-las. Ela sorriu. E transformou o rosto dela de intimidante a quase gentil. Então, vamos lá. Vamos começar. Formem duplas. Hoje, nós aprender a realizar uma punção com agulha descompressão em campo. E confiança ao final deste curso. As mãos estarão firmes o suficiente para fazer isso em escuridão sob fogo com seus melhores amigos sangrando até a morte ao seu lado. Os candidatos se emparelharam, energizados e focada, e Carmela Torres, Valkyria, caminhava entre eles, ensinando o próximo geração como sobreviver às guerras que ela escapou por pouco. Estava em casa. Fim. Essa história nos lembra que heróis vêm e vão. Em muitas formas. Às vezes eles usam uniformes e medalhas. Às vezes eles usam esfrega e se move nas sombras. Mas sempre eles se interpõem entre os inocentes e os escuridão, recusando-se a ceder. Se essa história te emocionou, clique em curtir. Inscreva-se para mais histórias de coragem, sacrifício e o ser humano inquebrável espírito. O que você achou do espírito de Valkyrie? Jornada. Conte-me nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima. Você na próxima história.